Salve, salve, galera! Boa tarde! Salve, salve, galera! Bom dia! Tudo em ordem com vocês? Estou aqui de volta e no dia de hoje vamos corrigir algumas atividades da atividade suplementar sobre fotossíntese e quimiossíntese. Garanto que vocês vão conseguir aí tirar várias dúvidas para aqueles que ainda têm sobre os processos de fotossíntese e também de quimiossíntese. Então, vamos lá para a atividade suplementar de vocês. Vamos nessa! Bom, meus queridos, atividade suplementar compartilhada, então no livro de vocês, aqui, capítulo 14, módulo 4, tá? Então aqui, metabolismo energético, fotossíntese e quimiossíntese. Lembrando que metabolismo energético são 4, tá? 2 nós já estudamos, que foi respiração e fermentação. E hoje aqui nós vamos falar, corrigir, na verdade, algumas atividades sobre fotossíntese e quimiossíntese, que também são muito importantes, e a gente precisa entender a importância desses processos. Por que é de extrema importância? Porque é a partir daí que se produz alguma coisa. Por isso que esses organismos são chamados de produtores. Então, numa cadeia alimentar, seja ela qual for, seja ela aquática, seja ela terrestre, sempre precisaremos dos produtores. E o termo já está dizendo, produtor. Produtor porque produz algo. Que algo é esse? Nós já batemos na tecla. Glicose, que é um carboidrato, é um monossacarídeo, é uma pentose, tá? Perdão, é uma hexose, desculpa. Então, essa é a principal fonte, o principal combustível de todos os organismos, certo? Então, a gente precisa saber justamente nesses processos aí que são chamados de processos autotróficos, tá? Então, cuidado também, que algumas questões vêm assim dizendo. O único processo autotrófico é a fotossíntese. Errado, tá? Ele é o principal, mas não é o único. Nós temos também aí a quimiossíntese, tá? Então, alerta nesses detalhes. Mas vamos lá, meus queridos, vamos lá entender isso aí. Primeira questão diz o seguinte: muitas gelatinas utilizadas nas indústrias cosmética e alimentícia são produzidas com substâncias extraídas das células de algas. Tais substâncias são polissacarídeos processados em diferentes organelas dessas células, por meio de ligações entre os monossacarídeos. Então, lembrando aí que a gente vai ter aí monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo, né? Então, os poli já está dizendo é a reunião de muitos monossacarídeos. Então, a gente tem aí, exemplo, nós temos a quitina, que é um polissacarídeo, nós temos o amido, nós temos o glicogênio, nós temos a celulose. Então, aí são polissacarídeos, tá? Posteriormente, os polissacarídeos são depositados nas paredes celulares. Sabendo disso, responda o que se pede. Letra A. Cite o nome do processo por meio do qual a água produz os monossacarídeos como a glicose. Que processo é esse, meu povo? Fotossíntese. Então, é a partir desse processo fotossintético que a glicose será produzida, tá? Lembrando a fórmula da molécula, a fórmula molecular da glicose, C6H12O6. Então, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, certo? Então, o processo que realiza isso é, no caso específico do texto aí, no caso, é a fotossíntese, tá? Então, a gente poderia dizer também que aqui está falando de alga, certo, gente? De alga. Por isso que eu estou dizendo que é fotossíntese. Vocês podem perguntar assim, Wendel, no início agora da aula você não disse que também esse processo é quimiossíntese? Sim, mas com outros organismos. Mas aqui está falando de alga.
Ó, o peixe está falando de alga. Então, o organismo aí, eucarioto, então vai fazer processo de fotossíntese, certo? Nas algas, letra B, né? Nas algas, em qual organela esse processo ocorre? E aí? E aí? Fácil, fácil. E é justamente essa organela também é um fator para diferenciar principalmente célula animal de célula vegetal, tá? E essa organela se chama cloroplasto, que vai ter a clorofila, tá? Então, aí você pode dizer assim, algumas cianobactérias fazem fotossíntese, né? Faz quimiossíntese, pronto. Eles não têm cloroplasto. O processo lá é diferente, certo? Mas nas algas, a organela responsável é cloroplasto. Voltando um pouquinho lá em citologia, lembrando que somente mitocôndria, cloroplasto e centríolos possuem DNA próprio, quer dizer, tem capacidade de replicação, tá? Então, mitocôndria e cloroplasto, certo? Ficou belezinha aí, né? Agora, vamos nessa. 2. A fotossíntese é estudada em duas fases. Uma de claro, também chamada de fotoquímica. Não falou em claro, a gente falou em foto, quer dizer presença de luz, tá? Beleza? E outra escuro, chamada química. Em alguns livros vem até também o termo enzimática, tá? Apesar disso, esses processos citados são interdependentes. Com relação a eles, responda o que se pede. Vamos lá. Letra A. Em qual das duas reações é produzido o ATP necessário para a síntese de açúcares? Primeira coisa, síntese é o quê? Produzir. O açúcar que está falando aí seria o monossacarídeo, a glicose, certo? Então, precisa entender isso. Então, em qual das fases, a de claro ou a de escuro, é produzido o ATP? E aí, fase de claro. Fase de claro. E eu aconselho a vocês também colocar aí que processo seria esse para a produção, para a síntese desse ATP, tá? Esse processo se chama fotofosforilação, que aí se transforma ADP, que é adenosina difosfato, com 2 fósforos, em ATP, que é uma adenosina trifosfato, certo? Repetindo. Então, fase de claro, num processo chamado de fotofosforilação. Beleza? Então, essa é a resposta aí, tranquilinho, tá? Letra B. Caso ocorra a interrupção do fornecimento de luz a um cloroplasto, quais íons e moléculas não serão produzidos? Um deles nós já falamos aí na letra A. O ATP, ele não será produzido. Qual o processo que faz isso? Fotofosforilação. Então, para fazer a adição de fósforo, eu preciso da foto, da luz. Se não tem luz, não rola formação de ATP. Tá. O carboidrato, que é a glicose, ela é formada na fase escuro. Beleza. Mas nós vimos que a fase de escuro depende da fase clara. Se eu não tenho a fase clara, eu consigo produzir glicose? Claro que não. Então, a glicose é uma molécula, tá? Ela também não será produzida. Vamos lá. Na fase de claro, nós estudamos também um processo chamado de fotólise da água, que é a quebra da molécula de água em ação da luz. Eu preciso da luz, mas aqui o texto está dizendo que se eu não utilizar a luz, qual molécula? E nós vimos que quando eu quebro a água, o hidrogênio é transportado para a fase de escuro, né? Então, o hidrogênio seria os íons hidrogênios aí, por exemplo, tá falando aí, também não seria produzido, tá? E o oxigênio, esse que está aqui na atmosfera, também não seria formado. Então, ó, vamos lá. ATP não seria formado, íons de hidrogênio não seriam formados, tá? A glicose não seria formada e o oxigênio também não seria formado, certo? Então, a luz aí, na verdade, vai interferir em grande... E outra coisa, também não produziria água, tá? Então, lembrando aí que na fotossíntese, na fórmula dela, que eu dei para vocês,
Tem lá, eu preciso de gás carbônico, preciso de água, preciso de luz e preciso de clorofila, reagente. Produto, glicose, C6H12O6, tá? Oxigênio, vai para a atmosfera e água. Então, não vou produzir, então, glicose, não vou produzir oxigênio, não vou produzir água, não vou produzir íons de hidrogênio, tá? Então, tudo isso aí, se não tiver luz, não será produzido, ok? E eu gosto sempre de dar esse lembrete, gente, porque função de fotossíntese é produzir glicose, não é produzir oxigênio. O oxigênio é um subproduto. É importante? É, claro, obviamente. Mas ele é subproduto. Ele não é a principal fonte da fotossíntese, não é o principal fundamento da fotossíntese, tá? Fique ligado nisso. E pegando gancho aí também, lembrando que esse oxigênio sempre será proveniente da molécula de água, ok? O gás carbônico servirá tanto o carbono quanto o oxigênio, será para a formação da molécula de glicose, tá? E aí respondido a letra B de bola. Vamos lá para a terceira. Certas bactérias conseguem sobreviver no fundo oceânico a mais de 3 quilômetros de profundidade. Luminosidade, zero, né? Em um ambiente de elevada pressão e ausência de luz solar. Em alguns livros, vocês também vão ter esse termo aqui chamado de afótico. A não foto, luz, tá? Sem luz. Apesar dessas condições, elas conseguem produzir as moléculas orgânicas necessárias ao seu metabolismo de forma autotrófica. Pronto. Ó, se não tem luz, já descarta o quê? Fotossíntese. Qual outro processo? Quimiossíntese. E aí vem a letra A. Que processo metabólico autotrófico essas bactérias devem realizar no ambiente descrito? Então, quimiossíntese. Tá? Esse é o processo aí. Ok? Então, a gente vai ver esse processo normalmente em regiões inóspitas. Tá? Então, cratera de vulcões, local que tenha muito enxofre, que já responde praticamente a letra B, certo? E a letra B diz o seguinte: qual é a fonte primária de energia que essas bactérias utilizam para produzir nutrientes? Então, vamos lá. Gás sulfídrico, tá? Nitrogênio, ferro. Então, esses três elementos aí, normalmente, as bactérias vão utilizar para produzir composto orgânico, tá? Então, é bem simples isso aí, ok? Vamos lá. 4. O esquemolado representa as duas principais etapas da fotossíntese, que ocorre no cloroplasto de uma planta. Os sentidos das setas 1 e 4 indicam consumo, quer dizer que recebeu alguma coisa, tá? As setas estão dizendo aqui que vai entrar alguma coisa. 1 e 4 entra alguma coisa. E o sentido das setas 2 e 3 quer dizer que saiu alguma coisa. Então, as substâncias indicam a produção ou síntese, tá? Das substâncias envolvidas nesse processo. E aqui a gente vai ver que, dependente de luz, fase clara, né? E reação de escuro, está dizendo aqui fase química. Uma coisa muito importante que vocês também devem saber é em quais locais do cloroplasto são realizados esse processo, tá? Então, aqui a fase de claro é realizada nos tilacoides. Já a fase de escuro no estroma dos cloroplastos, beleza? Então, vamos lá. 1 e 4. 1 e 4 entraram. Aí vem aqui a pergunta, deixa eu ver a pergunta aqui. Indique quais substâncias que completam corretamente os números indicados na figura anterior. Então, vou voltar lá para a figura para a gente entender, tá? Vamos lá. Aqui o que entra aqui? O que precisa para realizar a fotossíntese, a reação de claro? Hein? Qual substância precisa entrar nessa reação para que ocorra? Luz não, luz já está ali dizendo, ó, dependente de luz. Não seria luz, tá? A clorofila não, porque já está dizendo que está no cloroplasto. Essa estrutura aqui ó, é o cloroplasto. O que poderia ser aqui? Poderia ser água. Poderia?
Claro que sim. Poderia ser água. Poderia não. É água. O Wendel, mas também você na sua fórmula lá da fotossíntese também não colocou gás carbônico? CO2, dióxido de carbono? Sim, tá certo também. Só que aí tem um lembrete daqueles que eu dei para vocês que está lá no slide. O gás carbônico, ele não entra no processo na fase de claro, ele vai entrar na fase de escuro. Lembra lá 5 das pentoses? Pentoses são 5 carbonos, mas a glicose é formada de 6. E aí o que o gás carbônico entra para justamente formar 6 carbonos. Se liguem nisso, tá? Então aí um seria água. Aí sim, aqui em 4, na fase de escuro, seria o gás carbônico ou dióxido de carbono, como queiram. CO2, tá? Tranquilo aí, beleza? Mas o que é produzido? O que é produzido na fase de claro? Na fase de claro, se produz aí ATP, mas o ATP está dizendo aqui, ó. O ATP está aqui dizendo. Não seria ATP. Não teria lógica que ser ATP, né? Então, o ATP ele foi produzido aí num processo chamado de fotofosforilação. Vimos aí nas questões anteriores, tá? Qual foi outra coisa que foi produzida, que foi liberado para a atmosfera? Agora ficou fácil. Agora ficou filé da Bahia. Gás oxigênio. Wendel, me lembra aí, gás oxigênio foi produzido através de que processo? Fotólise da água. Fotólise da água. Lise, quebra da água em ação da luz. Então, esse oxigênio que está aqui na atmosfera, o gás oxigênio, tá? Então, aí o 2 seria gás oxigênio. E aí, por fim, 3. Seria 3. Também 3 foi produzido na reação de escuro. Já falamos de praticamente tudo aí, né? Faltou o principal, o que foi produzido lá no final, quando entrou esse carbono aqui, esse carbono, 5 das pentoses, entrou o gás carbônico e aí formou o quê? Glicose. Glicose, meu povo. Então a resposta aí, então, de 1 é água, tá? 4 aqui, vamos na ordem, né? 1, água. 2, produziu gás oxigênio. 3, seria glicose. E 4, o gás carbônico, CO2. Tá? Espero aí que vocês tenham se ligado bastante. Vamos lá aqui para essa questão 5, para a gente não se aprofundar muito, ficar muito extenso, tá? Vamos lá. Isso é muito comum em prova, tá? Esse esqueminha aqui. O esquema a seguir mostra 2 processos metabólicos que ocorrem nos seres vivos. Por isso que eu falo sempre que metabolismo energético, na verdade, é um conteúdo só, tá? Ele só é dividido didaticamente em respiração, fermentação, fotossíntese e quimiossíntese, porque um depende do outro, na verdade, tá? Aí eu estou vendo aqui no meu sistema 1, entra energia, tá? E aqui em 2, energia para o trabalho celular. Caramba, o que eu preciso para ter um trabalho, para que minhas células trabalhem? E eu vou mais longe. No processo 1 aqui, eu preciso de água e gás carbônico. Qual o processo metabólico que eu preciso de água e gás carbônico? X. Já no processo 2, eu preciso de um carboidrato e oxigênio. Que processo é esse que vai precisar disso? Aí vem a letra A. Quais são os processos indicados em 1 e 2? Aí fica filé mignon. Então, processo que eu preciso de água e gás carbônico é fotossíntese. E o processo que eu preciso de açúcar e oxigênio para o trabalho celular é respiração celular, tá? Então, 1, fotossíntese e 2, respiração celular. Então, lembre-se que eu coloquei desde lá do início, quando a gente estava fazendo aula presencial ainda, né? Que eu falei, botei as fórmulas da respiração e da fotossíntese e disse que elas são bem parecidas, né? Então, o que é produto de uma vira reagente da outra e assim por diante. Então, é um ciclo, na verdade, é uma ciclagem, né? Então, fique ligado nisso. E letra B. Explique a origem da energia que está sendo absorvida em 1
e liberada em 2. Qual a origem da energia que está sendo absorvida em 1? Absorvido. Qual a origem da energia, hein? Essa energia é proveniente do quê? Do Sol. A origem da energia que está sendo absorvida em 1 é Sol, energia solar, precisa do Sol, tá? E A2, glicose. A1, Sol. 2, glicose. Certo? Então tá aí. Deixa eu ver aqui. Vou fazer essas 6 aqui só para finalizar, tá? Observe o esquema a seguir e depois responda o que se pede. Então, aqui, entrada de luz, glicose, transformando em amido, tal. Entrada de CO2, saída de oxigênio. Ó, saída de oxigênio. Beleza. Entrou luz, já sabe o que é, né? Essa glicose é utilizada nessa outra célulazinha aqui, entra oxigênio e sai gás carbônico. Assinale a alternativa que apresenta a organela e o processo representado em 1, tá? Aqui seria a mitocôndria? Não, mitocôndria faz o quê, gente? Respiração celular. E respiração celular não absorve gás carbônico e muito menos luz. Isso aqui é falsa. Cloroplasto, isso aqui poderia ser um cloroplasto? Sim, beleza. Faz fotossíntese? Perfeito, sim também, tá? Vamos ver as outras aqui para a gente anular. Mitocôndria faz síntese de açúcares? Mitocôndria produz glicose? Não, utiliza a glicose. Ribossomo sintetiza açúcar? Não, já vimos que ribossomo faz o quê? Síntese proteica, tá? Então aí, resposta essa segunda aqui, cloroplasto faz fotossíntese. Vamos ver aqui a letra B. Assinale a alternativa que apresenta a organela e o processo representado em 2. Pronto, se o outro lá era a cloroplasto que faz fotossíntese, o outro é mitocôndria que faz respiração celular. Beleza, minha galera? Eu não vou me aprofundar muito aqui também, porque senão ela vai ficar muito extensa, mas aí, qualquer dúvida, tiraremos ela na sexta-feira. Beleza? Obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês, pela paciência comigo, tá? Até sexta-feira. Beijo no coração e fiquem com Deus. Fui! Tchau, tchau!